Olá, boa noite. Boa noite. Papa Leão XIV recebe famílias de vítimas de incêndio na Suíça. Encontro no Vaticano é marcado por oração e silêncio. Previdência Social. Regras da aposentadoria passam por mudanças em 2026. Lei orçamentária sancionada. Mesmo aprovada, Tesouro Nacional prevê contas públicas negativas até 2027. Santos mostram que santidade é possível sim na vida real e no mundo de hoje. E começa na Canção Nova o acampamento de oração para as famílias. Está começando o Canção Nova Notícias. O olhar sobre os fatos que marcam o nosso tempo. O Papa Leão XIV recebeu no Vaticano familiares das vítimas do incêndio em Crans-Montana, na Suíça. Em um encontro marcado pela emoção, o pontífice falou de dor, fé e esperança diante da tragédia. O incêndio na passagem do Ano Novo deixou dezenas de mortos e mais de 100 feridos. Flores, velas, mensagens, ossinhos de pelúcia ainda podem ser vistos no local próximo ao incêndio que tirou a vida de 40 jovens e deixou 116 feridos na Suíça durante a festa de Ano Novo. Entre as homenagens, o toque dos sinos silenciou o coração de familiares, amigos e de todo o país. Mais nous pouvons le transformer en force. Não podemos esquecer o que vimos naquela noite, mas podemos transformar isso em força, disse uma das moradoras. No Vaticano, o Papa Leão XIV se encontrou com familiares dos jovens mortos ou feridos no violento incêndio. A voz embargada do Santo Padre revela seus sentimentos. Eu não posso spiegarvi, fratelli e sorelle, perché se è stato chiesto a voi. O grupo de pouco mais de 20 pessoas esteve com o pontífice no Palácio Apostólico do Vaticano. A audiência no Salão dos Papas foi íntima e comovente, em meio às palavras e gestos de Leão XIV e às lágrimas dessas pessoas devastadas pela dor e pela perda repentina. La vostra speranza non è vana. Leão disse que, ao saber que haviam pedido a audiência, fez questão de receber a todos e compartilhar esse momento de fé em meio a tanta dor e sofrimento. L'affetto e le parole umane di compassione che vi rivolgo oggi. Como pontífice, o Papa se dirigiu às mães e pais, irmãos, avós e afirmou que o afeto e as palavras a cada um parecem ser muito limitados e impotentes, mas a esperança não é vã, porque Cristo ressuscitou de verdade. Porque Cristo é veramente risorto. Citando São Paulo, o Papa lembrou que Jesus nos precede neste caminho de morte e ressurreição, que exige paciência e perseverança, e compartilha e carrega com cada um a dor que vivem. 2 semanas após a tragédia, enquanto as investigações estão em andamento, as orações e esperanças se concentram na recuperação dos feridos hospitalizados, entre eles 12 jovens italianos. As relíquias dos santos representam uma inspiração para a vivência prática da santidade, do serviço e do amor aos irmãos. Na reportagem de Emerson Tersigni e Ederaldo Paulini, vamos conhecer histórias de pessoas que utilizam estes sinais para perseverarem na missão. Santo Agostinho dizia: os corpos dos santos são instrumentos dos quais o Espírito se serve para realizar suas obras. Por isso, os restos mortais daqueles que foram ou são candidatos aos altares são honrados desde os primórdios da Igreja. Boa parte está exposta em relicários. São as relíquias. O verbo vem do latim, que o significado seria assim, algo que foi deixado, mas algo que foi deixado no sentido sagrado. Ir ao encontro desses objetos que têm um valor, um sentido sagrado, para que através dele a pessoa que está ali representada, e no caso da Igreja Católica, ela nos conduza até Jesus Cristo. Por que venerar as santas relíquias? A resposta parte da convicção
de que os corpos dos santos foram templos de Deus e utilizados por ele para produzir boas obras. Professor Felipe Aquino tem esse nome graças a outro Felipe, o Rinaldi, reitor-mor dos Salesianos e beato da Santa Igreja. Que quando minha mãe estava grávida de mim, ela tinha feito uma cirurgia de hérnia muito grande no abdômen e o médico achou que aquilo ia romper com a gravidez. E o médico queria que ela me abortasse. Meu pai, que tinha estudado no colégio salesiano, foi conversar com um padre que tinha sido professor dele, aí, o padre Renaudin, era um padre francês. E o padre disse, não, de jeito nenhum, ó, leva essa novena aqui de Dom Felipe Rinaldi, faz essa novena aqui e põe na mão de Deus e não vai mexer com essa criança, não. Pela intercessão do terceiro sucessor de Dom Bosco, professor Felipe nasceu bem e agora tem a companhia do intercessor. Servos de Deus, veneráveis, beatos e santos. Ao permitir a veneração das relíquias, a Igreja entende que este é um modo de ajudar os fiéis na busca pela santidade. Afinal, todos eles viveram neste mundo e colocaram em prática o amor de Deus. O que as relíquias mais me ajudam, assim, sabe? É de sempre estar ali, às vezes eu tô ali na correria do trabalho, eu olho, aí eu lembro de voltar o meu coração para Deus, eu lembro de respirar, de ter mais paciência, eu lembro de ser mais caridosa com os meus colegas. O governo federal já tem autorização para executar o orçamento de 2026. A lei orçamentária anual, sancionada nesta quarta-feira, estabelece quanto a União pode gastar e quanto pretende arrecadar. Mas, segundo o relatório do Tesouro Nacional, o cenário fiscal segue pressionado, com déficits projetados até 2027. A proposta havia sido aprovada pelo Congresso no fim de 2025, mas chegou ao Palácio do Planalto com vetos. O texto agora volta ao Congresso e pode ser mantido ou derrubado por deputados e senadores. O presidente Lula precisou ontem aprovar o orçamento e o fez com alguns vetos importantes. O primeiro dele vetou 400 milhões de reais em emendas de parlamentares, já que esses recursos conflitavam com o regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para a destinação de emendas individuais aos parlamentares, bem como também a progressão numérica deles de ano após ano. O orçamento da União para 2026 é de 6 trilhões e 540 bilhões de reais, com uma meta de superávit primário de 34 bilhões, ou seja, o que sobra quando os recursos ultrapassam as despesas. O salário mínimo ficou em R$ 1.621, um aumento de R$ 103. Despesas orçamentárias com previdência e assistência social se agravam com o envelhecimento da população. As receitas têm que evoluírem de acordo com as estimativas do governo. E isso é muito incerto. Houve um aumento real do salário mínimo. E isso impacta no BPC e nos benefícios previdenciários. O texto aprovado prevê cerca de 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. Desse total, quase 38 bilhões são emendas impositivas, de pagamento obrigatório. As emendas individuais somam 26 bilhões e as de bancada 11 bilhões. Já as de comissão, que não são obrigatórias, passam de 12 bilhões de reais. A discussão sobre o orçamento de 2026 deve dominar a pauta do Congresso e será decisiva para o ritmo da economia e da gestão pública. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Bolsonaro estava na sede da corporação desde novembro. Ele foi condenado pelo Supremo a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. No próximo bloco, o governo do Irã diz buscar saída diplomática, mas mantém alerta de segurança. Soluções tecnológicas ajudam no combate ao mosquito transmissor da dengue.
Com inúmeros conflitos internos que resultam em protestos, o governo do Irã declarou estar preparado para a guerra ou para a negociação. 3.400 pessoas morreram desde o fim de dezembro, quando a população do Irã começou a ir às ruas. De acordo com fontes do regime ligadas à oposição, o número pode chegar a 12 mil. As manifestações iranianas são uma resposta à inflação e ao governo teocrático, no poder desde a Revolução Islâmica de 1979. As autoridades acusam os Estados Unidos e Israel de fomentarem a reforma. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que seu país, além de estar preparado para a guerra, também está pronto para negociações. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Khalibaf, emitiu um aviso a Donald Trump no início da semana. O líder iraniano ameaçou retaliar bases militares dos Estados Unidos e seu arqui-inimigo Israel se Donald Trump cumprir a ameaça de atacar o Irã para proteger os manifestantes. Trump havia publicado em redes sociais que o Irã está olhando para a liberdade talvez como nunca antes e disse que os Estados Unidos estão prontos para ajudar. Embora o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tenha expressado apoio aos manifestantes, Israel não sinalizou o desejo de intervir. Essa semana não tem como escapar do calorão e da chuva. Muito boa noite para você. Eu começo chamando a atenção para o Sudeste. Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para praticamente todo o estado de São Paulo. Volumes de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos de 60 quilômetros por hora podem afetar também o Vale do Paraíba. Confira nessa imagem o destaque para áreas que estão em maior risco. Entre elas, São José do Rio Preto, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto e Campinas. E atenção paulistanos, a capital pode somar mais de 150 milímetros de chuva até o fim de semana. Tem risco para alagamentos, principalmente entre a tarde e a noite. Amanhã pode fazer 30 graus. A capital gaúcha está com forno ligado, viu? 35 graus amanhã, com previsão de chuva fraca durante a noite. As chuvas aumentam no Mato Grosso e em boa parte de Goiás. A presença de uma baixa pressão sobre o Paraguai favorece essas chuvas fortes também no Mato Grosso do Sul. Só de olhar aqui no mapa já dá para sentir o calor do Nordeste. Pode fazer 32 graus na Bahia e 34 no Piauí. Continua chovendo forte no Acre, Amazonas e Rondônia, além do Amapá, onde a zona de convergência intertropical segue atuando na região. Um bom descanso para você e até amanhã. Chuva e calor formam o cenário perfeito para o Aedes aegypti. Para impedir que as arboviroses avancem, cidades pelo país estão investindo em soluções tecnológicas que ajudam a localizar focos e agir antes que o problema se espalhe. Sempre falo que é uma das piores doenças que eu já tive. Com a chegada do período chuvoso, cresce também o risco de doenças como dengue, zika e chikungunya. O acúmulo de água facilita a proliferação do mosquito Aedes aegypti e acende o alerta em todo o país. Eu tive dengue 3 vezes, a última vez foi em 2024. E é sempre muito ruim, assim, a gente fica prostrado, com o corpo muito ruim, fica querendo fazer repouso o tempo todo. Para enfrentar esse cenário, muitos municípios brasileiros têm recorrido à tecnologia como aliada na prevenção. Uma delas é o sistema que utiliza inteligência artificial para mapear áreas de risco e identificar possíveis criadouros do mosquito, muitas vezes inacessíveis durante as visitas dos agentes de zoonoses. A Tecdengue vem fazer esse complemento com o mapeamento dessas áreas para entregar aos municípios as informações de forma organizada para que eles possam revisitar esses locais e buscar a eliminação desses criadouros. A tecnologia já é empregada na prevenção às arboviroses em mais de 630 municípios em todo o Brasil, beneficiando aproximadamente 13 milhões de pessoas. Isso foi possível graças ao uso da inteligência artificial pela empresa que promove agilidade no rastreio e detecção do foco. A agilidade para essa resposta ela é tudo, porque em 7 dias a gente
perde a oportunidade de cortar um ciclo, de acabar com o criadouro. Além do monitoramento, o programa também capacita as equipes municipais. Em 2025, foram oferecidas mais de 90 horas de treinamento para possibilitar que os profissionais utilizem os dados com mais autonomia e precisão. Um inimigo pequeno no tamanho que pode trazer grandes problemas. A prevenção é o melhor caminho para evitar que experiências como a do Bruno voltem a se repetir. A gente tem que fazer o que é possível, assim, e aí, obviamente, contar com o apoio de outras demandas, de outras soluções para a gente conseguir realmente combater o mosquito da dengue. Um projeto que ajuda a preservar o meio ambiente e ainda distribui produtos de limpeza a quem precisa. A iniciativa sustentável da Prefeitura de São Paulo é arrecadar óleos de cozinha usados para transformar em sabão. 20 mil litros de óleo usado foram arrecadados desde 2024 pela Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade de São Paulo. O objetivo dessa iniciativa é, de fato, para que o munícipe tenha consciência do impacto que tem do descarte de óleo indevido. Então, muitas pessoas não têm ideia do impacto que isso causa. Todo esse material se transformou em 24 mil unidades de sabão, em parceria com o movimento Viva a Terra. Nós temos uma fábrica verde que fica na cidade de Santo André, onde esse óleo é levado, ele é filtrado, tratado, e nós temos um químico lá responsável que desenvolveu essa fórmula que nós usamos aí do saponáceo, do sabão em barra. Reciclar óleo também significa deixar de descartar o produto no ralo da cozinha e evitar que a água seja contaminada. Nós já preservamos 518 bilhões 950 mil litros de água. Isso dá mais ou menos ali umas 208 piscinas olímpicas. E o óleo tem tudo a ver também com essa coisa do aquecimento global, né? A gente já impediu nesse trabalho que mais de 108 mil quilos de CO2 equivalentes fossem para a atmosfera. Isso aí equivale, a 305 carros populares que não circularam pelo período de um ano. Para doar o material, é preciso armazenar o óleo utilizado em uma garrafa PET e trazer a um dos pontos de coleta, que estão em locais como mercados municipais, armazéns e sacolões. Para cada litro de óleo doado, o munícipe ganha uma barra de sabão feita da reciclagem. A gente tem um olhar também para os resíduos que geram, consequentemente, a gente consegue conscientizar o munícipe, o impacto que ele tem, e ele consegue também levar a barra de sabão para casa, que é um ganho que ele tem também. E todas as garrafas PETs que nós recolhemos com óleo, elas são recicladas, nós destinamos para reciclagem. Então aí a gente já destinou para reciclagem também mais de 20 mil garrafas PET. Daqui a pouco, empresas revelam dificuldades para contratar ou reter funcionários. INSS reorganiza atendimento e atuação dos servidores em todo o país. O INSS publicou uma portaria no Diário Oficial da União com mudanças internas para reorganizar o atendimento e a atuação dos servidores em todo o país. A fila de atendimento do INSS passa a ser nacional e única, com o objetivo de reduzir o tempo de espera para a concessão de benefícios. Desta forma, servidores de regiões com menor demanda poderão atuar de forma mais ativa na análise de pedidos de outras localidades. Segundo o presidente do INSS, Gilberto Valler, a medida permite o uso mais eficiente da força de trabalho. Com isso, o programa de gerenciamento de benefícios otimiza o fluxo de análise e revisão dos processos previdenciários. Terão prioridade os segurados que aguardam há mais tempo. Pedidos com maior volume, como o benefício de prestação continuada, o BPC, e os benefícios por incapacidade, receberão atenção especial. A portaria definiu regras para a participação dos servidores no programa de ampliação do atendimento, com limites de tarefas diárias, critérios de controle de qualidade e restrições para servidores cedidos a outros órgãos. Em 2026, novas regras vão definir a aposentadoria do brasileiro.
Idade, tempo de serviço e pontuações ainda provocam dúvidas em muitos trabalhadores. A reforma da Previdência, aprovada em 2019, estabeleceu ajustes graduais nas regras de aposentadoria até 2033. Por isso, 2026 já começa com mudanças para quem pretende se aposentar. Entre as regras de transição está o sistema de pontos, no qual cada ano de contribuição equivale a 1 ponto, assim como cada ano de idade. A meta do sistema de pontos para os homens são 103 pontos e para as mulheres 93 pontos, dos quais, no caso das mulheres, seriam 30 anos no mínimo de pagamento ao INSS e o restante, que seriam 63, seria em relação à idade. Outra regra de transição alterada neste ano é a da idade mínima progressiva. Ela exige 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres. Além disso, o trabalhador precisa atingir 64 anos e 6 meses de idade e a trabalhadora 59 anos e 6 meses, 6 meses a mais do que no ano anterior. A regra vale para quem não exerce atividade especial e já contribuía antes da reforma de 2019, mas só alcança os requisitos agora. Professores da educação básica, fundamental e do ensino médio também terão mudanças na aposentadoria. Para os homens, a regra exige 98 pontos com, no mínimo, 30 anos de magistério. Para as mulheres, a meta é de 88 pontos com pelo menos 25 anos em sala de aula. A idade mínima progressiva segue o mesmo modelo dos demais trabalhadores, mas com a redução de 5 anos. 59 anos e 6 meses para professores e 54 anos e 6 meses para professoras, além do tempo de magistério. O advogado alerta que o trabalhador deve ter cautela para não ser induzido ao erro, especialmente ao confiar apenas no simulador do aplicativo do INSS, já que pode apresentar divergências no tempo de contribuição ou na estimativa do benefício. Preciso ter atenção em relação a alguns vínculos, empregatícios ou contribuições que foram feitas como contribuinte individual, facultativo, porque às vezes o sistema do INSS possui falhas de não ter percebido que você pagou por um determinado período. Então, é importante que o trabalhador, nos momentos anteriores ao ato de aposentadoria, cheque o que está apontando ali a calculadora do INSS com aquela documentação que você possui. Para evitar transtornos, o trabalhador pode buscar orientação com um advogado de sua confiança. Quem não tiver condições pode recorrer à Defensoria Pública da União ou aos técnicos da Previdência Social, nas agências do INSS ou pela Central 135. Vaga aberta e dificuldade para preencher. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, mais de 60% das empresas dizem enfrentar dificuldades para contratar ou reter funcionários. Um cenário que se espalhou por vários setores e aumenta a disputa por profissionais. A dificuldade para encontrar trabalhadores tem sido uma realidade recorrente nas empresas. Nesse comércio atuam cerca de 160 funcionários. O proprietário explica as dificuldades de contratação. Os números de estatística dizem que tem X milhões de pessoas desempregadas, mas eu digo que essas pessoas estão sem trabalho por opção, porque vagas existem. Milena é supervisora em uma loja de roupas na capital paulista e conta como funciona o trabalho e também os desafios encontrados. O pessoal entra, não quer trabalhar os sábados, não quer fazer hora extra. Quando vai para a entrevista, a gente já fala que tem que trabalhar os domingos, final de ano. O pessoal fala que sim, quando é depois não quer aceitar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia, em 2025, a construção civil segue como setor com maior dificuldade de contratação, com 69%. Em seguida está o comércio, com quase 66%. E, por último, a área de serviço, com 65%. O que a gente está vendo é uma desaceleração da atividade econômica, A economia tem se esfriado um pouco, dado esse cenário macroeconômico desafiador, com juros elevados. Então, com essa possível desaceleração da economia que já está em curso, isso faz com que as empresas também tendem a cada vez mais diminuir sua contratação. Então, deve ter um recuo nesse desejo das empresas de contratar,
não necessariamente porque a gente vai ter mais gente conseguindo se qualificar e entrar no mercado de trabalho. O pesquisador da FGV deixa algumas dicas para o processo de contratação. Tenta olhar se em alguma outra área consegue fazer alguma substituição, fazer com que a pessoa trabalhe em outra área, qualifica ele dentro da própria empresa para que isso deixe de ser um problema. E um outro fator é também começar a oferecer salários e benefícios um pouco maiores. A seguir, Marrocos, o primeiro adversário do Brasil no Mundial de Futebol, vai à final da Copa das Nações Africanas. Momento de adoração marca a abertura do acampamento para famílias na Canção Nova. A fé tomou conta de Campos dos Goitacazes na festa de Santo Amaro. Em meio a promessas, sacrifícios e tradição, milhares de devotos participaram da celebração considerada a maior dos últimos 15 anos. Vamos então até lá, ao vivo, falar com Vinícius Cruz, que está no local e traz as informações para nós. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite, Reinaldo. Muito boa noite a todos que nos acompanham pela TV Canção Nova. Nós estamos aqui direto de Campos dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro, acompanhando os 293 anos da festa de Santo Amaro, padroeiro da Baixada Campista. Há 10 dias, os fiéis daqui do santuário se mobilizam para realizar essa grande festa. Hoje é o último dia e ontem à noite, diversos peregrinos saíram do centro da cidade aqui de Campos para uma caminhada de quase 40 quilômetros de peregrinação, demonstrando seu amor a Santo Amaro, também a sua fé e a sua devoção. A caminhada foi muito bonita e reuniu milhares de fiéis. Ao meu lado está aqui a Átila Carla, e ela faz parte da comissão da festa. Átila, fala pra gente como é que foi toda essa preparação para chegar até o dia de hoje aqui. Foi primeiro com muita emoção, com muita fé, dedicação, com apoio dos peregrinos, de toda a comunidade, para fazer uma grande festa, uma festa que Santo Amaro é a maior expressão de fé da Baixada Campista. E a gente tem que se abraçar, fazer jus, para poder amanhã a gente estar comemorando, cansados, mas felizes, porque cumprimos a missão que o Senhor nos mandou. E fala pra gente, vale a pena esse esforço todo aqui? Vale muito a pena. Todo mundo virando a noite, nós estamos 24 horas com a igreja aberta, né, desde as 7 horas da manhã do dia 14, e recebendo todos esses peregrinos que vêm de Campos, vêm de outras cidades também. É uma alegria para todos nós. Olha, pessoal, Reinaldo, me impressionou o número de pessoas que passam por aqui a todo instante. Como é que é para você mostrar a sua fé, a sua devoção a Santo Amaro? Então, é de geração em geração, né? Nós crescemos ouvindo histórias dos nossos pais, né? Dando testemunha dos milagres que Santo Amaro intercedeu a Deus pelas nossas vidas, e estar aqui hoje é testemunhar esse grande milagre de Santo Amaro nas nossas vidas. Muito obrigado, viu? Bom, eu me despeço aqui de Campos dos Goitacazes, agradeço a sua companhia e também desejo a você uma ótima noite. Vinícius Cruz e Jairo Reck para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Vinícius Cruz, falando diretamente de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. O CN Esportes conta a história do tenista australiano que deixou o amadorismo de lado e surpreendeu o mundo. Você acompanha também os gols dos estaduais e o desafio do Marrocos para a vitória na Copa das Nações Africanas? Alan Toledo. Olá, imagine entrar em um torneio de tênis e sair com mais de 3 milhões de reais no bolso. E de quebra vencer o segundo melhor tenista do mundo na atualidade. Conheça a história do tenista Jordan Smith. O atleta amador de 29 anos levantou nesta quarta-feira o caneco do $1 Million One Point Slam. A competição de formato misto reuniu o nome dos topos dos rankings da ATP e da WTA em partidas decididas em ponto único, com o sacador escolhido no tradicional pedra, papel, tesoura. Foi assim que Smith superou Yannick Sinner na terceira rodada. O vice-líder do ranking errou o primeiro saque e surpreendeu a torcida. Na mesma fase, Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, mandou uma bola na rede e acabou eliminado pela grega Maria Sakkari.
No embate final, valendo o prêmio milionário, Smith venceu Joana Garland, número 117 do ranking da WTA. A decisão foi disputada na quadra principal do Australian Open, diante de 14.800 pessoas. Quem também tenta fazer história é a seleção do Marrocos, que está na final da Copa das Nações Africanas. Nigéria e Marrocos entraram em campo com suas principais estrelas e invictos na competição. Durante os 90 minutos e na prorrogação, chances para os dois lados, mas nada de gols, empate em 0-0. Nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Bono com 2 defesas e o atacante El Nesri fez o gol que garantiu a vaga. O Marrocos, anfitrião da competição, tenta o título inédito e encara agora Senegal na grande final. No Brasil, os campeonatos estaduais foram marcados por muitos gols. No Clássico Paulista, o Palmeiras venceu o Santos por 1-0 na Arena Barueri, com gol do meia Alan, que só empurrou para as redes após bela jogada do argentino Flaco Lopes, que deixou o goleiro Gabriel Brazão batido no lance. Em Minas, o Atlético Mineiro segue sem vencer e chegou ao segundo empate no estadual. Rony foi o responsável pelo gol salvador do Galo. Já os meninos do Cruzeiro se recuperaram da derrota na primeira rodada e venceram por 2-1 Tombense, com gols de Kaique Kenji e Japa. No Rio de Janeiro, um haitiano com nome de craque brasileiro foi o dono do jogo contra o Flamengo. Garrincha, com SH, de apenas 24 anos, marcou um belo gol para dar a vitória ao Bangu contra o rubro-negro. Sobrevivente do terremoto de 2010 no Haiti, o atacante, que pertence ao Pérolas Negras, está emprestado ao Bangu. O nome dado por seu pai é uma homenagem ao brasileiro, ídolo do Botafogo e um dos maiores jogadores da história do futebol. E como o Haiti está no grupo do Brasil, fica a torcida para ver o Garrincha em uma Copa do Mundo. Seria especial, não é mesmo? Amanhã o CN Esportes volta com mais do mundo esportivo. Até lá! Olha, uma casa pode se tornar um lugar sagrado quando nela existe amor, perdão e oração. A família cristã é chamada a ser luz, não apenas para o mundo, mas primeiro para si mesma, iluminando as conversas, purificando atitudes e fortalecendo a esperança. Quando os pais ensinam os filhos a confiar em Deus, eles não estão formando apenas bons cristãos, estão formando pessoas melhores, com um coração mais humano e uma fé que sustenta. Olha só, estamos com 38% de nossa meta na campanha de janeiro. Seja sócio evangelizador, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. E obrigado por sua fidelidade. Nesta quinta-feira, muitos peregrinos acompanharam a abertura do acampamento para famílias na Canção Nova. O momento foi marcado pela adoração a Jesus Eucarístico. A família é a primeira comunidade destinada a ser sal da terra e luz do mundo. E neste ambiente, homens e mulheres são formados para serem sinal de esperança numa sociedade marcada por dificuldades. Na presença de Jesus Eucarístico, os valores cristãos são passados entre gerações. Nós temos a graça, de viver em família, o Santo Terço, a leitura da Bíblia. Eles estão crescendo, e tendo essa experiência também junto com a gente, já participa, é uma grande graça a gente poder viver tudo isso junto. Eu faço isso com ele todos os dias, essas orações antes, ao acordar, na hora das refeições e antes de dormir. O acampamento para a família começou com a quinta-feira de adoração. As atividades seguem então até o domingo com a celebração eucarística às 11 horas da manhã. Muitos não trouxeram seus filhos para o encontro, mas as orações de pai e mãe chegam até eles. Eu estou aqui rezando pela minha família, E carregando no meu coração os meus irmãos, meus sobrinhos, Jimmy e Benedita pregaram sobre a vida familiar cotidiana, a santificação nos pequenos gestos e momentos. Eles abordam como este assunto é fundamental para o núcleo familiar. A santidade, ela é para todos. E é por isso que no matrimônio, Jesus elevou o casamento no matrimônio. Para quê? Para que a família alcance a santidade. Nas famílias também nascem as vocações para a igreja. Eu lembro de São João 23, que conta a história. Quando ele foi papa, ele foi
apresentar para os pais, né? E aí pede para beijar o anel. E aí, no caso, a mãe dele depois também pede beijar a aliança dela. Porque fala, se não fosse essa aliança, você não teria nascido e a sua vocação não existiria. Então, é essa beleza. Não é um melhor do que o outro, mas juntos construindo uma única igreja. Restaura minha casa, Senhor. Assista a seguir aos shows Canção Nova e O Tempo é Breve. Às 9 tem Escola da Fé e às 10 o Além da Notícia. Boa noite e paz para você. Ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.